Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de fé, momento este de esperança, momento da oração da noite. Depois de um dia tão abençoado por Deus, dia de vitória, dia de bênção, né? Estamos aqui para mais um momento de fé, mais um momento de esperança. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Eu tenho plena certeza de que o Senhor irá te abençoar, como também irá abençoar a sua casa, abençoar a sua família, aqui nesta oportunidade maravilhosa. Uma oportunidade também onde nós ouvimos sobre Deus, onde nós aprendemos sobre Ele um pouco mais. E nunca somos tão tolos que não podemos ensinar e nem tão pouco sábio que não podemos aprender. Então nós somos eternos aprendizes, não é? Então estamos aqui para mais um momento de esperança, mais um momento com Deus, mais um momento em que nós vamos conversar com o nosso Deus. E eu gostaria de ler com vocês uma passagem bíblica, e eu gostaria de ler com vocês. Estamos sem o fundo musical hoje, né? Mas eu gostaria de ler com vocês o capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, poderia ser Atos do Espírito Santo, né? Porque aqui nós vamos observar no livro de Atos, capítulo 2, onde fala muito sobre o Espírito Santo. Na verdade, o livro de Atos fala muito sobre a descida, o trabalhar do Espírito Santo na vida das pessoas. E isso é muito importante, né? Quando o Espírito Santo ele trabalha, nós damos a ele legalidade, nós damos a ele liberdade para atuar em nossas vidas e também por meio dela. Então, é muito importante. Então, o livro de Atos poderia ser escrito, ser Atos do Espírito Santo, né? Porque você vai ver o Espírito Santo em ação neste livro. Amém? Queridos, eu gostaria de ler Atos, capítulo de número 2. Eu vou ler com vocês o versículo de número 39. Amém? Isso. Porque no versículo 39 nós vamos ver uma promessa inclusiva. É isso, né? A Bíblia diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a turma. Então, aqui é a promessa de Deus. A promessa de Deus, ela é inclusiva. É um versículo carregado de significado para as nossas vidas. Sabe? É um versículo bem aqui maravilhoso para as nossas vidas, porque esse versículo bíblico aqui, ele nos traz significado espiritual e prático para as nossas vidas. E lições nós podemos aprendê-la e aplicá-las em nossas vidas. Então, a primeira coisa aqui é a promessa de Deus, ela é inclusiva. Pedro está falando aqui sobre a promessa do Espírito Santo, que no versículo 33, e ele também fala da salvação no versículo 38. Ele deixa claro que essa promessa não é limitada, a um grupo específico. Essa promessa é para vós, olha só, a vós, no caso aqui, para os ouvintes imediatos, aqueles que estavam ouvindo ali, para os vossos filhos, e vossos filhos aqui
é a futura geração ou as futuras gerações e a todos os que estão longe, ou seja, é para pessoas de outras nações e culturas também. Então a promessa é para os ouvintes imediatos, para as futuras gerações e para as pessoas de outras nações e culturas. Então a promessa, Deus aqui ele quer alcançar todos os povos. Agora, por quê? Porque a salvação ela é universal. Amém? Acessível a todos que creem. Então Deus quer alcançar todos os povos. Agora, a salvação é universal, acessível a todos que creem. Então, a promessa de Deus ela é inclusiva. Entende isso? Ela inclui você nesta promessa. Amém? E que promessa era essa? A promessa do Espírito Santo, a promessa da salvação, ela é para todos nós. Amém? Para vós, os vossos filhos e a todos que estão longe. Esta promessa. Então Deus quer alcançar todos, porque a salvação é universal. Outra questão que aprendemos aqui é que a salvação ela é gerada pela iniciativa do nosso Deus. Pedro disse: a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Sabe o que isso mostra para mim e para você que está aqui nesta oportunidade? Que embora a promessa ela seja para todos, a resposta humana ela vem após o chamado de Deus. Então ele é quem inicia o processo da salvação. É Deus que chama, não é? É ele que inicia. Não é aqui, vou dizer aqui, um mérito humano. A salvação ela foi gerada pela iniciativa de Deus. Então Deus é soberano na salvação e nós devemos estar sensíveis ao seu chamado e responder com fé, responder este chamado com arrependimento. Fé e arrependimento, responder ao chamado do Senhor. Outra questão que ele diz aqui, que a responsabilidade gera compromisso com as futuras gerações. Quando ele menciona aqui os vossos filhos, Pedro ele está mostrando que a fé ela deve ser transmitida de geração em geração. E isso envolve o que, pastor Vanderlei? Ensino, exemplo de vida, envolve o quê? Oração pela próxima geração. Nós não podemos clamar apenas por nós que estamos aqui, por esta geração, pelas futuras gerações também. Precisamos clamar. Então a responsabilidade gera compromisso. A nossa responsabilidade com Deus gera compromisso também com as futuras gerações. Outra questão, os pais e líderes espirituais têm o dever de passar adiante os valores, os ensinamentos da fé cristã. Vocês se lembram, eu aqui, algumas semanas atrás, eu trouxe aqui uma passagem bíblica em que os filhos dos filhos de Israel, que agora eles morreram, os pais morreram, os filhos vieram e o texto diz que eles não conheciam ao Senhor. E por que eles não conheciam ao Senhor? Porque os seus pais não passaram adiante aquilo que eles aprenderam do Senhor. Amém? Por último, que eu gostaria de falar que a igreja ela é uma comunidade de expansão, em expansão na verdade, né? Porque Pedro falava para os judeus em Jerusalém, mas ele apontava para a missão que se expandiria para os gentios,
para os que estão longe, ou seja, isso prenuncia uma evangelização global, ou seja, a igreja deve se fechar. É claro, se fechar no sentido de não aceitar os padrões do mundo, mas ela não deve deixar de ser luz no mundo em que está vivendo. Ela não deve se fechar em si mesma, né? Claro, fechar as portas para o pecado, mas a igreja ela precisa, neste mundo, fazer a diferença. Então, o evangelho deve ir até os confins da terra. Precisamos pregar. Por quê? A mensagem aqui de esperança é para todos. Lembra aqui? É para todos. Até aqueles que se sentem longe de Deus por causa da distância. Que distância foi essa? A distância que o pecado provocou. A ignorância provocou. Então ninguém está fora do alcance da graça de Deus. A promessa, ela é para todos os que o ouvirem e responderem ao seu chamado. Então, esta promessa é para mim, é para você, é para a tua casa, é para a tua família, é para as futuras gerações. E cabe a mim, a você, não apenas orar pelas futuras gerações, mas preparar também esta nossa geração, tanto filhos, preparar pais, vocês têm a responsabilidade de prepararem os seus filhos para o futuro, ensinando sobre o temor do Senhor, sobre o que é temer a Deus, o que é obedecer a Deus e o que isso resulta, porque ninguém perde por desobedecer a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos nesta hora. Eu quero, neste momento, já orar por vocês, nesta oportunidade que o Senhor, Ele me concedeu aqui nesta noite maravilhosa, nesta talvez manhã para muitas pessoas, né? Talvez seja manhã para outras pessoas, mas para alguns é madrugada, para outros é tarde, é noite. E isso não importa a hora em que você esteja recebendo este conteúdo, a bênção do Senhor, ela vai te alcançar. Oremos a Deus, o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para sempre. Amado Deus, soberano, eterno Pai, é mais uma vez que eu me coloco diante de tua presença em mais uma oportunidade. Os céus estão nos presenteando com mais um momento de oração. Eu creio no poder da fé. Eu creio no poder da sua palavra. Deus, tudo é possível àqueles que creem. Tudo é possível aos que creem. Nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu em mais uma noite, madrugada, manhã, tarde. Sim, Deus. Muitos nos acompanham, ó Deus, em algum momento do dia, em algum momento
Muitos nos acompanham e perderam a esperança, perderam, ó Deus, já a fé. Muitas pessoas estão sem saber o que fazer mediante a tantas turbulências da vida, da casa, da família. Pessoas que passaram um dia ruim. Foi ruim esse dia para esta pessoa, mas ela acabou de ouvir a sua palavra, que a promessa do Senhor é para todos. O Senhor tem promessa, a promessa não se limita apenas a um grupo de pessoas, a um grupo específico. Esta promessa, ela é para todos. É para todos. A promessa, ela é inclusiva. A promessa é inclusiva. É para vós, vossos filhos e todos os que estão longe. E quantos estão longe? Quantos estão longe? Mas eu creio que o Senhor, através de nossas vidas, irá alcançar aqueles que estão longe, aqueles que creem. Deus, serão alcançados. Deus, a salvação, ela é iniciada, sim, ela é gerada pela iniciativa do Senhor, pela iniciativa do Senhor, Pai. Ela é gerada pela iniciativa do Deus Todo-Poderoso. Eu abençoo esta casa, esta família, esta vida, este lar. Eu abençoo cada pessoa que está em sua santa, bendita, maravilhosa presença. Eu te louvo por chegar diante de ti, por estar diante de ti. Eu abençoo, meu Pai. Eu libero uma palavra de milagres sobre este homem, milagres sobre esta mulher, milagres sobre esta família. Eu libero uma palavra de milagres. Eu libero uma palavra de resposta. Eu libero uma palavra de vitória sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Eu abençoo de uma maneira especial. Eu libero uma palavra de vitória total e completa para que seu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toca nesta pessoa. Toca neste homem. Toca nesta mulher. Toca nesta família. E restaura, Senhor. Restaura esta pessoa agora. Levanta esta pessoa agora. Fortaleça este homem e esta mulher agora. Pai, nós louvamos a Ti pelo milagre que o Senhor fez na vida da tia, da irmã Silvinha, Senhor.
meu Deus, pela ação do Senhor. Ó Deus, que a irmã Silvinha, ela contou aqui no meio do dia. Nós te louvamos, Senhor. Continua a agir, tudo é para a tua glória. Faça o milagre necessário na vida deste homem e desta mulher. Eu abençoo os patrocinadores deste canal, os que têm abençoado aqui. Eu passo eles para o teu cuidado. Entra com a tua providência e joga por terra todo o mal. Eu abençoo, não apenas agora, mas para todos sempre. Sejam abençoados por Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Espírito Santo falou no meu coração que você vai dormir a partir de hoje, isto em paz, porque na tua vida é aquele sono perturbador, não é aquele sono reparador, é perturbação. Você acorda por vezes, várias vezes no meio da noite e não consegue dormir mais. Não conseguia. Você vai ter um sono reparador esta noite, porque o Senhor já atuou na tua vida repreendendo o mal. Eu via uma pessoa que você teve um sonho, de acordo com o que você sonhou, a coisa está acontecendo e você está sem saber o que fazer. O Senhor Jesus está falando ao meu coração, é o que você acabou de fazer agora, orar. O Senhor vai repreender todo o mal, porque esta maldição ela cai por terra hoje. O Espírito Santo fala ao meu coração, você terá uma oportunidade e o Senhor está falando ao meu coração que a verdade virá à tona. Eu podia ver você pagando um preço altíssimo por causa da verdade, e só que as pessoas preferiram a mentira do que a verdade. E você ficou muito chateado com isso. Ei, descansa teu coração, a verdade virá à tona e todos verão. Amém? A verdade sempre prevalece sobre a mentira. Uma hora ela chega. O Espírito Santo fala ao meu coração. Tem 22 pessoas aqui. O Espírito Santo fala ao meu coração. Na vida de 11 mulheres, presta atenção aqui, de 11 mulheres, Deus está falando ao meu coração que é na vida do teu marido, na vida de outras 4 mulheres, o Espírito Santo fala que é na vida dos filhos. Tem gente que é filhos, tem gente que é filho, filha. E são 22 pessoas, e as outras 7 pessoas são homens. O Senhor está falando ao meu coração. Tem gente que é na vida de um parente e tem gente que é na vida da esposa. Eu vi uma atuação de Deus muito forte e você vai ver com os teus olhos o que vai acontecer por esses dias. Eu via uma mulher, a aliança estava quebrada e o Senhor restaurava esta aliança. Eu vi aqui entre nós uma pessoa conquistava a bênção do carro. E era um carro próprio, sabe? Um carro próprio e novo. Na verdade, você já tem um carro. E eu via uma outra chave vindo para a palma das tuas mãos. Deus te dá condições e você consegue. Você sai dessa situação de dívida, hein? E você consegue ainda a bênção do veículo. Eu via. Toma posse em nome de Jesus. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu volto meia-noite com vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês.